Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sensação do não pertencimento que muita gente está passando por esse momento, né? As pessoas têm conversado comigo, a gente tem trocado informações e eu vejo que isso está acontecendo com muita gente. Mas antes, fiquem atentos a esse buraco aqui que vai sair um ser daqui de dentro. Mentira, vai ficar todo mundo ligado aqui. Eu me posicionei aqui para gravar. E aí eu observei que eu tô com um buraco da lareira aqui aberto. Aqui não desce Papai Noel, só desce Greys, Arcturianos, Pleiadianos, desce tudo pela lareira. Até o Chico já desceu pela lareira, viu? Tadinho, uma vez ele caiu lá de cima. Aí daqui a pouco tem gente dizendo que tá vendo cera aqui. Se descer, não se assusta, é normal. Bom, mas a gente vai falar sobre essa questão do não pertencimento que está acontecendo muito, muito mesmo com a gente que está nesse processo do despertar. O que a gente pode falar mais e o que eu tenho falado para as pessoas, que eu também estou nesse processo, viu? Tá todo mundo, quando eu falo que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo barco mesmo. E eu gosto de falar justamente das coisas que eu estou passando, porque é justamente aquilo que eu tenho mais propriedade para falar. Não adianta eu vir aqui conversar com vocês de coisas que eu nunca passei na vida, que é muito fácil a gente dar solução, né? Quando você não está calçando o sapato do outro. Então eu sempre tive, desde menina, eu sempre tive essa dificuldade, né, de lidar com essa sensação do não pertencimento. E por quê e o que foi mostrado? Alguns espíritos, eu falo assim, que a Terra realmente ela foi habitada, vários espíritos estão vindo de fora nos últimos 200 anos, foi mais do que provado, vários médiuns, espíritas e canalizadores trouxeram isso pra gente, que nos últimos 200 anos houve um boom populacional na Terra de espíritos que vieram para cá até para ajudar a alavancar e continuam vindo, tá? Mas alguns espíritos vieram lá atrás para fazer justamente essa transformação também e vêm encarnando em diversas vidas, né, aqui no planeta, passando para poder chegar nesse período de transição, estar mais preparado, ter condição de trazer mais informações para as pessoas. Por quê? Esses que estão vindo de fora e que estão chegando aqui pela primeira vez no planeta, alguns estão sofrendo muita dificuldade de adaptação em corpos físicos. E daí a gente começar a observar que tem muita criança nascendo autista, com essas dificuldades mesmo de adaptação. É tudo porque eles estão vindo pela primeira vez, estão reencarnando pela primeira vez. Então são espíritos que na outra encarnação vão estar muito mais adaptados a esses corpos e aí sim vai haver um boom tecnológico na nossa Terra, que eles estão trazendo a tecnologia. Nós, os mais antiguinhos, né, nós viemos lá atrás, talvez até junto com os Atlantes, bem lá atrás mesmo, para ajudar a trazer conhecimento mesmo, não tecnológico, mas conhecimento, experiência, sabedoria para o planeta, para que toda aquela civilização pudesse evoluir. Então, lá atrás, houve essa remessa também de seres para cá e esses seres ficaram reencarnando várias vezes no planeta. Então, quando a gente fala que nem todo mundo teve esse processo reencarnatório de muitas vezes, é justamente por isso. De 200 anos para cá, a maior parte do planeta, pelo menos agora, a metade do planeta, veio lá de fora e reencarnou aqui pela primeira vez. Né? Alguns estão começando a reencarnar de novo. Aqueles que vieram pela primeira vez estão passando pelo processo da segunda reencarnação. Por isso a gente, da metade do século passado, de 1950 para cá, a gente teve um avanço tecnológico muito grande, justamente porque aqueles que chegaram aqui em 1800 desencarnaram e estão reencarnando novamente. Bom, então o que acontece com quem está num planeta que veio trazer essa sabedoria toda, mas que já está no planeta há mais tempo? E de repente pode ser esse seu caso, porque assim, eu converso com algumas pessoas, mas não é todo mundo que tem essa sensação do não pertencimento. A gente veio de uma civilização, de uma cultura, de uma raça, aonde não
não havia tanto essa coisa de você estar muito ligado na família. Não é que não exista o valor da família, existe. Mas só que esses seres lá de fora, eles têm uma consciência cósmica, universal, familiar cósmica. Então, começa a enxergar todos como irmãos, todos. Não tem essa coisa da minha família, meu pai, meu irmão, minha irmã, meu filho. Você tem uma visão mais ampla disso. Não é que não vivenciem a família, se vivencia também, mas de uma forma muito mais ampla, liberta, sem ter tanto esse apego, né? Inclusive Jesus tentou passar isso pra gente, aquela passagem que ele falou, quem são meus pais, quem são meus irmãos, né? Ele tentou já começar a passar pra gente essa noção de família cósmica, que somos todos irmãos, que não tem isso, não deve existir esse apego. Mas os espíritos que vieram reencarnando na Terra e que vieram lá no começo e que estão passando, a gente que já veio passando por esses processos diversas vezes, a gente acaba se moldando também a nossa personalidade, por reencarnarmos muitas vezes, a gente vai adquirindo traços de personalidade vividos aqui, né? Então, lá atrás, principalmente lá atrás, que a questão da sobrevivência era muito forte, a gente tinha um apego familiar muito grande, porque era uma questão mesmo de instinto de sobrevivência, você abraçar a tua família, teu clã, tua tribo. E isso veio passando, sendo transmitido, né, através do nosso DNA, quando a gente estava encarnado aqui, essas informações eram inseridas no nosso DNA, quando a gente desencarnava, passava para a nossa essência, quando a gente reencarnava, era transmitido de novo. Então, muitos que chegaram aqui, vindos de outra civilização, com aqueles conceitos lá de fora, por passarem por diversas encarnações aqui no planeta, acabaram tendo um outro tipo de consciência em nível familiar, beleza? Só que a gente está no período de transição, então a gente está sofrendo as transmutações, a gente está sofrendo as ativações do nosso verdadeiro código de DNA. E essa encarnação que a gente está passando é estritamente necessária que a gente recobre muita coisa da nossa verdadeira essência. Então, alguns códigos que foram gravados no nosso DNA ao longo das nossas encarnações estão sendo apagados, estão sendo regravados, não diria nem regravados, mas estão sendo recuperados no sistema naquela forma antiga, tá? Então, o que está se passando, o que está acontecendo agora? Essa encarnação que a gente está sofrendo, a gente está meio que bugado. A gente está sentindo que você já, desde pequenininho, quem está nesse processo vai entender o que eu estou falando. Desde pequeno, a gente sofre um conflito muito grande em você ter uma família que você precisa abraçar, que você precisa ser abraçado, mas ao mesmo tempo você não consegue encontrar essa família. Então você sofre com o sentimento de não pertencimento. Desculpa. Muda a situação da sua vida e você de novo sofre a sensação do não pertencimento. E você sofre, a palavra é sofrer, porque uma parte sua grita por essa necessidade do pertencimento. A minha família, o meu pai, a minha filha, o meu marido, E, ao mesmo tempo, a sua essência está mostrando para você que você não precisa disso, que você tem que justamente se desapegar de tudo isso. Não é que você não vá vivenciar o amor com essas pessoas, pelo contrário, você vai vivenciar um amor muito mais pleno, que é um amor livre, aonde você entende que ninguém é de ninguém, que está todo mundo junto, interligado pela energia do amor. Não é preciso estar interligado por uma casa, por uma caverna, por uma oca, que lá atrás a gente precisava, justamente pelo instinto de sobrevivência. Então, todos daquele clã tinham que estar debaixo do mesmo teto, do mesmo abrigo, né? Então, agora a gente já está começando a recobrar e a nossa essência grita dentro da gente, nos mostrando, né, através das sincronicidades, das coisas que vão acontecendo na nossa vida, que isso não é necessário. Mas, ao mesmo tempo, aquele DNAzinho sem vergonha que ficou gravado lá,
que traz, ainda não foi totalmente reprogramado, faz com que a gente sofra. Quando a gente passa por situações que vêm até para a gente mesmo, para a gente crescer, e a gente não entende que é para crescimento e sofre. Né? Então é difícil nesse momento, quem está dentro desse processo, ter esse tipo de entendimento. E eu estou trazendo isso para vocês porque eu estou nesse processo. Né? Vocês sabem, eu tenho uma filha única que está crescendo, não, cresceu, e que agora tem a vida dela. Então é difícil, às vezes, eu lidar com isso também, né? Essa sensação de, ai meu Deus, ela vai casar, eu vou ficar sozinha. Então, justamente porque está ainda no meu DNA. Eu passei isso com a minha família, com a sensação de, essa família não é minha, eu nunca me senti inserido na minha família, tá? Isso aí desculpa, não é novidade para minha mãe, para meu pai, eles me assistem. E eu sempre me senti um peixe fora d'água. Nunca consegui me adaptar, tanto que aos 18 anos eu fui morar sozinha mesmo dentro de uma outra situação, porque eu me sentia totalmente fora ali do contexto. Então passei isso. Aí depois, quando eu comecei a construir uma família também de uma forma meio fora dos padrões da sociedade, e aí também sofri pela sensação do não pertencimento à sociedade. Passei diversas provas, até que chegou um dia que eu digo, bom, então não tô sofrendo com essa sensação do não pertencimento, vamos abrir e eu vou ter minha vida livre, sozinha, para que eu possa, de repente, até encontrar alguém que eu me sinta, que eu sinta que eu pertença à vida dele, né? Porque era a procura que eu estava sempre sentindo. E aí com a minha filha também, eu digo, bom, agora encontrei, porque filho a gente está dentro, um pertencendo ao outro, mas não é, gente. A gente precisa entender que tanto filho, companheiro, o que for, a gente precisa deixar ser livre, fluir, né? E isso é preciso. Nós que estamos nesse processo de trazer informação para vocês, quem realmente é uma dessas almas que vieram encarnando para poder, nesse momento de transição, trazer um pouquinho de conhecimento, de informação que foi perdido lá atrás, a gente precisa se desapegar. A palavra é essa, desapegar. E para a gente desapegar, a gente tem que entender todo esse processo do não pertencimento. Superar isso, não sofrer, entender que a gente não precisa pertencer a uma família, pertencer a alguém, né, para que a gente viva o amor plenamente. É preciso que a gente tenha esse entendimento. Não só você não pertencer a alguém, como também não querer que ninguém te pertença, né? Que ainda é pior para alguns. Eu já consegui entender que eu não quero que ninguém seja meu, mas em compensação eu ainda senti aquela necessidade de eu me sentir pertencendo a algum lugar, pertencendo a uma família mesmo, a um clã, né? Então vocês também que estão nesse processo vão sentir isso. Essa angústia do não pertencimento é normal. Você olha, às vezes isso não é só dentro da nossa casa. A gente olha, às vezes você está num lugar e você diz assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Não tem nada a ver comigo. E isso acontece nos lugares mais loucos. Não importa, é a sensação do não pertencimento que está dentro de você. E ela vai gritar, seja onde for. Dentro de uma religião, pode ser uma igreja, um templo e tal, você nunca vai se sentir pertencendo àquela religião ou qualquer que seja. Às vezes dentro de um shopping, você diz, o que eu estou fazendo aqui? Vou embora para minha casa. Bate assim, de repente, num barzinho, numa roda de amigos, numa festa, num lugar que você chegue, é incrível. Só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. E chega a ser desagradável, porque às vezes você está com os amigos e bate aquele negócio e você diz, não, eu preciso sair daqui, porque tu passa até mal. É uma sensação muito grande de que você é totalmente diferente dali. Você não tem nada a ver ali e realmente a tua vibração é diferente daquele lugar. Não quer dizer que você seja melhor, é apenas diferente, está discordando. Então isso vai acontecendo ao longo da sua vida, não só no seu relacionamento familiar, mas também nas situações da sua vida. Às vezes nos empregos, e é um clique. Uma hora para outra, você estava tudo muito bem, de repente vem aquela sensação, e aí
O que eu aconselho vocês é entenderem esse processo e o que vocês puderem mudar, mudem, viu? Porque realmente ali é assim, é como se dentro de você também gritasse que ainda não é ali que você está podendo se manifestar plenamente, podendo exercer tua essência, e ela grita para você isso, né? Que é preciso que você entenda toda essa liberdade, que você tem que ser livre, que você precisa ser livre, não ter essa coisa de você estar preso aqui ou ali. E muitas vezes até com relação ao emprego é complicado, né? Porque é o nosso sustento e tal, mas quando você consegue se alinhar direitinho, aparecem outras situações de sustento que você não fica ali preso nessa coisa do eu pertenço a esse emprego, eu pertenço, sabe? É difícil, mas a gente precisa ter essa coisa toda, trazer esse conhecimento todo dentro da gente para que a gente não sofra, porque senão o sofrimento é muito grande. Você começa a pirar, né? Você está sempre buscando algo que você queira ser inserido e não é por aí. É porque lá dentro, lá na tua essência, você já sabe que isso não é necessário. Mas a gente teima porque a gente ainda traz o DNA que foi gravado na gente aqui ao longo dos anos. Então é importante nesse momento a gente ter essa compreensão para que a gente possa viver melhor. E eu volto a falar para vocês, eu estou passando por esse momento de me sentir, de novo assim, você sente uma exclusão, parece que as pessoas, você não consegue ser inserido e parece que você vem se sentindo assim, excluído da vida das pessoas que antes você achava que era aquilo que você tinha encontrado, né? Tipo, da minha família, quando eu nasci, aí eu passei por esse processo, eu digo, não é a minha família, não é. Aí busca um relacionamento, e você não encontra isso nos relacionamentos, porque você também não consegue encaixar. E, gente, quando eu falo isso, não é que não exista, tá? Vai depender do grau de evolução, de entendimento, não é nem evolução, a gente fala evolução, as pessoas pensam mais evoluído ou menos evoluído, não é isso. O grau de padrão vibracional de cada um. Porque tem pessoas que estão no padrão vibracional do pertencimento. Então essas pessoas realmente, elas veem contra elas situações assim, de serem inseridas em família. Já viu o caso assim, eu não me dou bem com a minha família, eu sou um peixe fora d'água. Aí você encontra um companheiro e a família desse companheiro te abraça. E aí você se sente completamente pertencente àquele lugar ali e vive feliz, porque é o teu estágio. É isso que você veio também para aprender. A tua essência está ali alinhadinha. Eu achava que era isso que eu tinha para aprender, só que não era, porque até então eu nunca tive essa sensação do pertencimento e sofria com isso. Então o importante é você saber, nesse momento, como eu estou vibrando. Nesse momento, eu estou vibrando nesse padrão do não pertencimento e eu preciso aprender isso. Como pode acontecer também com você aí. Mas pode ser que a gente aprendendo, a gente consiga entrar num outro padrão vibracional aonde a gente vai atrair para a gente situações que a gente vai ser inserido e vamos nos sentir bem. Tá? É só para que a gente não pode engessar as coisas, porque quando a gente fala de padrão vibracional e frequência, tudo é mutável. A gente não fica num padrão vibracional e nem numa frequência estaticamente a vida inteira. A gente vai alternando. Então é importante frisar isso nesse momento, quem está passando, e a explicação de você ter essa sensação foi aquilo que eu falei. Você pode ser uma alma antiga que veio com isso gravado no seu DNA e você precisa desgravar isso, até porque se você reencarnar de novo, e até mesmo nessa própria encarnação, você pode até passar de novo pela experiência do pertencimento, de ser abraçada por uma família ou por uma pessoa, mas agora de uma forma consciente, tendo a certeza de que é momentâneo, legal, você está vivenciando isso, mas não é para a vida toda, é isso aqui nesse momento, tá? Porque eu sinto que o maior problema que a gente tem é justamente trabalhar o desapego.
Então, se você é abraçado por uma família e você já tem o desapego trabalhado dentro de você, se agora eu estou vivendo isso, se amanhã não tiver, beleza, eu não vou desmoronar. E esse é que é o problema das pessoas que não trazem isso. Então, se você precisa trabalhar o não pertencimento, porque você, geralmente é porque você ainda não trabalhou o desapego. É que eu sinto que é o meu caso. Eu sou muito apegada a tudo mesmo. Eu confesso. Mas estou trabalhando para desapegar, viu? Não é à toa que eu vim sobre influência de touro, gente. Na hora que eu nasci, era aquele lugar ali que tinha para nascer. E, tá vendo? Vocês erraram. Tinha que ter desviado um pouquinho, que eu não ia vir com essa danada dessa influência do signo de touro. Então, a gente precisa aprender a trabalhar o desapego. Trabalhando o desapego, a gente pode, de repente, até ser abraçado, mas numa outra situação, sem você se sentir tão possuidor da coisa. Porque o problema todo é quando a gente abre a boca para falar eu tenho, é meu marido, minha filha, meu... Não, nada é nosso aqui, entenderam? Então, bom, eu acho que é um momento assim da gente conversar sobre essas coisas mesmo, que tem muita gente passando por isso e não entende o que está passando. Então é normal, faz parte do processo, de repente se é uma alma antiga, está aí trabalhando também para poder trazer informações e estamos juntos, no mesmo barco, aí crescendo, as ativações estão ocorrendo, essa é uma delas, né, da gente aprender a trabalhar também o desapego, a gente se desapegar de tudo, a gente viver mais plenamente. Gente, todas essas ativações, tudo isso que está acontecendo conosco, agora, nesse momento, a gente pensa, é sofrimento, estou sofrendo, não sei o quê, mas não. Isso a gente acha, a gente sente, né, talvez, o sofrimento, né, nem achar que realmente tem pessoas que estão sofrendo muito com não só esse tipo de coisa, mas com as outras coisas que estão vindo, mas justamente pela falta de compreensão, porque quando a gente compreende, a gente vê que é só um rebuliçozinho para ficar tudo bem. Porque essas ativações que estão chegando na gente desse novo planeta, dessa fase toda de transição planetária bacana que está vindo para a gente, é para fazer com que a gente consiga viver melhor, para que a gente se torne pessoas mais felizes, mais plenas, está limpando todo aquele ranço que a gente trazia, sejam crenças limitantes, sejam esses DNAs que a gente vem implantando aí ao longo dos anos sem necessidade. Então, a gente está limpando tudo isso. Essas novas frequências estão nos auxiliando nessa limpeza mesmo, para que a gente viva com mais alegria, com mais amor, porque ninguém, volto sempre a bater nisso, ninguém veio no planeta para sofrer. A gente veio para ser feliz, o planeta é lindo. Hoje está um dia de sol, daqui a pouquinho, já estou até de biquíni, vou ali para a piscina, me reenergizar, aproveitar a natureza exuberante que eu tenho aqui ao redor e espero que você aproveite também, tá? Então, nada de encanar, faz tudo parte desse processo e na hora que a gente consegue ter essa compreensão, as coisas fluem com muito mais tranquilidade pra gente, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada de coração, fica aí o recadinho para vocês, curtam bastante aí o dia, hoje é sábado, vou botar logo agora no ar, porque de repente vai ajudar pessoas que também estão passando por isso, e aí já salvo o sábado de vocês e o domingo também, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquemos com a luz.